Oi, gente, inscritos desse canal, eu sou o Pampam e hoje eu e o Jason viemos trazer a análise e a review do episódio Echoes of the Past, ou, em português, Ecos do Passado. Estamos só um pouquinho atrasados, mas eu prometo que a gente tá fazendo de tudo pra conseguir colocar tudo em dia e parar de enrolar. Então é isso, e bora pra análise. O episódio começa com uma versão mais jovem de Ida correndo numa espécie de ilha em direção a um tipo de torre por conta da chuva escaldante que está caindo. Nisso, ela passa por um caminho de pedra. Ao descer, retira seu capuz e observa que sua capa está toda furada. Então, numa fração de segundo, dois olhos amarelos surgem do meio das pedras onde Ida havia pulado. Saltando a cena, Ida agora está dentro da construção, onde parece haver um monte de pedras empilhadas. Um vulto passa por entre as pedras, que a alarma e pergunta quem está aí, com algo então assustando, o que a faz suspirar. Voltando ao presente, Luiz parece estar estudando e tentando novas combinações de glifos. É possível até ver suas anotações no caderno. Então, King dá um pulinho em cima da sua perna, pedindo ajuda a ela, pois segundo ele, Francis, que é o coelhinho de pelúcia dele, estava querendo começar uma rebelião. Então uma pequena adaga cai das costas do coelho. King se assusta, mas Luiz diz pra ele dar um minuto, pois ela está quase decifrando um combo de glifos. King fica meio bravo, dizendo que ela sempre tá com essas histórias de glifos e portais, deixando ele de fora. Então Luiz sugere para que King peça ajuda a Lilith, já que ela era do Coven do Imperador e tem mais experiências com rebeliões. Porém, Lilith parece estar também ocupada criando glifos com Tim. Então, Corujito, ou melhor, Hutsfer, traz uma xícara de chá para ela. Lilith agradece de maneira bem fofinha, o que faz King estranhar e comentar com Luiz, que fala que parece que eles agora são amigos. Então Luiz termina seu glifo e fala que com certeza vai funcionar. Ela cria uma espécie de feitiço no papel com várias bolinhas, então coloca em si mesma e desaparece, surpreendendo Lilith e King, mas volta segundos depois, percebendo que o feitiço de invisibilidade só dura enquanto segura o fôlego. King pula em desespero na perna dela, pedindo para que nunca mais faça isso de novo. Entretanto, Lilith pede para fazer de novo, e que explique como ela fez isso. Então Luiz explica que estava tentando combinar glifos, e que tirou a ideia do feitiço de invisibilidade de um dos livros de Lilith. Lilith então fica fascinada, e diz que sua ajuda seria muito útil. Porém, antes de terminar sua frase, tropeça na pilha de pelúcias do King. Então King joga outro ursinho nela, para defender a pilha. Porém, Corujito se joga na frente, fingindo estar gravemente ferido por conta do ataque. Lilith diz que apenas o faz de conta. Então King taca outro ursinho em Lilith, dizendo que o rei dos demônios não se rende a ninguém. Então Lilith explica que, historicamente, nenhum demônio se uniu perante a um rei antes da chegada do Imperador Bells, concluindo que não há um rei dos demônios. King taca mais um ursinho na mulher, dizendo que aquilo era blasfêmia, e que ela claramente não sabia sobre o reinado de terror dele, decidindo então explicar pra ela, contando que ele antes era um poderoso e grande rei, que era tanto aclamado quanto temido. Porém, um dia um feitiço maligno havia sido jogado sobre ele, transformando-o assim no que ele é hoje em dia. Corujito pergunta o que houve com aquela coroa dele, lá do primeiro episódio. King diz que aquilo era apenas uma coisa insignificante, usada para testar a lealdade de Ida e de Luz, afirmando que elas passaram, e afirma também que sua verdadeira coroa ainda está por aí. Porém, diz que quando o feitiço encolheu ele, bagunçou também um pouco de suas memórias. Lilith, num tom meio irônico, diz que aquilo é conveniente, que a cada furo na história havia um furo na memória. Corujito ri e pede um toque aqui, levando um tapa na cara, como um high five dado por Lilith, ficando assim com o olho roxo. King fica irritado e diz que se lembra o bastante, dizendo lembrar-se dos exércitos se curvando, de ser servido pelos melhores banquetes e de cair de uma enorme altura, enquanto a maldição jogada sobre ele o encolhia. E termina dizendo que um dia voltará para seu lugar de direito e que todos temerão perante ele. Luiz pega ele o adulando um pouquinho e concordando que ele será um ótimo tirano. Lilith, irônica mais uma vez, diz que a dedicação dele a toda essa história seria fascinante se não fosse triste. King fala pra ela não o culpar por conta da ignorância dela. Ele vai provar que não é um mentiroso, saindo assim da sala. Lilith fica revoltada por ele a ter chamado de ignorante. Então Luiz pede para Lilith e Corujito pararem, pois essa história era muito importante pro King, e que eles no mínimo têm que seguir a onda. Lilith pergunta se ela quer que eles continuem alimentando as fantasias dele. Luiz pede que por favor vão na onda do King, pelo bem dele. Então King aparece de volta com os cajados mágicos de Lilith e da Ida, dizendo que eles vão se arrepender de duvidarem dele, pois vai levá-los ao seu castelo. Luiz fica paralisada e Corujito pergunta qual o problema, já que eles tinham que ir na... Luiz corta ele, dizendo que havia dito que todos deviam ir com ele, se afastando e pegando o cajado de Ida. Então Lilith pega seu próprio cajado também, e fala que seu conhecimento de história foi questionado, e que não permitiria isso, perguntando para Corujito se ele gostaria de acompanhar eles. Corujito fica muito animado, e diz que vai se arrumar, fazendo uns barulhos meio estranhos, fazendo com que todos na sala achem meio bizarro. Corujito se arranca da casa, dando para ver seus órgãos dentro das paredes, e se enfia numa casinha pequena, dizendo que agora ele é portátil, fazendo Lilith se assustar, King chorar, e Luiz vomitar muito, depois de presenciar aquela cena.
Cortando a cena pra Ida, a moça tá saindo do banheiro. Nisso é possível ver pela janela Luz, King, Lilith e Corujito saindo voando. Ida vai pra sala enquanto arruma seu cabelo e se pergunta onde todos foram. E fala que deixaram uma bela de uma bagunça por ali. Então ela aproveita dizendo que faz um tempo que não tem um espaço extra para suas pernas. Arranca as duas e deixa jogada no sofá. Então percebe que há uma cartinha deixada por King na pilha de pelúcia. E ela pega, na cartinha estava escrito que King havia saído para seu real castelo, pedindo para que Ida não o esperasse. Com amor, o demônio tirando o favorito. Então Ida se alarma, dizendo que isso de novo não. Se levanta do sofá e cai, pois havia esquecido que havia removido suas pernas e deixado soltas no sofá. Ida sai desesperada pela porta enquanto arruma suas pernas. Entra numa espécie de armazém, garagem, e sai montada numa banheira meio bicicleta com hélices na parte traseira, permitindo que Ida consiga voar por tal, digamos, meio de transporte. Voltando para Luz, King, Lilith e Corujito voando no céu, King parece estar bem concentrado. Corujito se irrita, perguntando se eles ainda estão voando, pois já fazem horas. Lilith pergunta se eles deviam encerrar o dia, ou melhor, a noite, rindo da sua própria piada, dizendo que o senso de humor de Corujito é contagiante. King aponta para uma espécie de ilha, dizendo que lá está. Todos vão em direção à ilha, onde há um tipo de construção como a do início do episódio. Lilith então afirma que aquela ilha não devia estar ali, pois ela não está catalogada em nenhum mapa. King diz de forma meio irônica que sempre esteve ali quando ele procurou. Todos então desembarcam na ilha. King explica que depois que encolheu, ele havia acordado ali nos braços de Ida e Ida o levou embora, que nem um bebezinho. Luz faz um barulho de quem achou aquilo fofo e faz cena para que Lilith a acompanhe. Lilith faz um barulho num tom meio de desinteresse. E King pede para que eles observem uma grande construção ao fundo da ilha. Depois de King vangloriar seu lar, eles adentram a floresta em direção ao castelo. Lilith diz que a torre é intrigante e acaba tropeçando. Corujito a ajuda. Lilith continua a perguntar se ele não poderia ter pousado mais próximo do castelo. King explica que a mata é muito fechada e aquele era o único caminho abrindo passagem, assim para a entrada do castelo, que parece ter um formato de fechadura. Luz elogia, dizendo que aquilo era uma porta perfeita para um tirano. Então, ao aproximar, eles percebem que a entrada está bloqueada por pedras. King atravessa por uma brecha e diz que vai buscar uma outra maneira de fazer os outros entrarem. Lilith observa as marcas da entrada e percebe que aquele material era estranho e que nunca havia visto aqueles símbolos. Corujito diz já ter visto grafites melhores e que tem grafites melhores em seu próprio corpo, mostrando palavras provavelmente feitas por Luz em seu corpo. Lilith chama Luz, falando que aquele idioma é diferente de todos que ela conhece e que achava que, apesar da história de King ser falsa, aquelas ruínas são um mistério histórico, dando pulinhos de emoção e se assustando junto com Luz quando atrás delas a pilha de pedras que estava no caminho se desfaz por King. Ele pergunta de que mistérios eles estavam falando. Então Luz dá uma risada nervosa, dizendo que o único mistério era como Lilith era tão esperta e tão errada ao mesmo tempo. King fala que ela era demais mesmo e pede para que eles entrem. Lilith faz uma cara emburrada para Luz enquanto a garota dá um sorriso meio nervoso. Então todos adentram o castelo. Ao entrar no castelo, tanto Luz quanto Lilith acionam seus glifos de luz, possibilitando ver aquela sala, onde havia raízes espalhadas e rachaduras pelas paredes, desenhos de uns tipos de monstros que seguravam que parecem ser lanças e pedras empilhadas, compostas por uma pedra grande embaixo, uma mediana no meio e uma forma de arco no topo. O teto parece ser composto por painéis que parecem representar um tipo de sistema estelar. King diz que ele era onde ele devorava os corações de seus inimigos, concluindo que o gosto era frio e amargo, virando-se para a Luz e falando que apostava que o dela seria doce. Luz diz que com todo o açúcar que ela come, é bom ser doce mesmo. Enquanto todos começam a andar, King anda na frente de Luz, a garota observa uma sombra ou vulto passando por trás deles, virando-se e não vendo nada. King surge por trás nas costas dela e a assustando. Ele afirma que não dá pra acreditar no que eles estão vendo, dizendo que o castelo dele provoca esse efeito. Luz, meio desconfiada e nervosa, concorda, dizendo haver muitas maravilhas. Ao andar pelos corredores ao lado de Lilith, Corujito pergunta à mulher se ela está vendo o que ele está vendo, apontando para a parede, possibilitando ver o desenho de uma criatura que parece ser da mesma espécie de King, porém muito maior. Lilith diz que aquilo parece ser muito antigo e Corujito pergunta o que isso significa. Então Lilith diz que se ela e a ilha inteira de Boiling Island nunca ouviu falar daquelas ruínas, quem sabe qual parte da história os historiadores deixaram passar. Então Corujito
com uma feição meio de surpresa, pergunta se ela está dizendo. Então Lilith completa que ele pode mesmo ter sido, e os dois se olham em choque e perguntam ao mesmo tempo: o rei demônio? Os dois se viram para King, que está se vangloriando pelo seu reino em cima de algumas pedras, possibilitando ver atrás dele uma outra criatura que parece ser da mesma espécie atacando outra criatura com uma lança. Algumas lágrimas caem do rosto de King após fazer sua própria glória, dizendo haver poeira em seus olhos. Então Luz percebe uma entrada no teto que está coberta por pedras e pergunta o que tem lá. King diz não se lembrar muito bem, apenas se lembrava de um rosnado abafado e afirma que provavelmente era um súdito vangloriano. Então Luz olha para ele e pergunta se quer voltar para casa. Ela fala que tá tudo legal, tudo mais, porém Ida já deve estar no terceiro copo de sangue de maçã e que da última vez foi difícil tirar a mulher do telhado. Então Kurujito atropela Luz, derrubando-a no chão e chamando King de Vossa Majestade, falando que só tava zoando com King. Luz se levanta e questiona esse tal Vossa Majestade dita por Kurujito. Então Lilith chega e derruba Luz no chão, de novo, para variar. Fala para King que aquelas ruínas têm um grande valor histórico e pede para King falar um pouco. King diz que vai contar alguns contos. Então Luz se levanta e escuta um barulho meio estranho vindo de um dos corredores. Então Luz aproxima-se do corredor e pergunta se os outros estão ouvindo aquilo. Porém, ninguém escuta, pois estão todos prestando atenção em King, falando de seu trono, e fala que vai mostrar a eles. Então Luz decide explorar sozinha. Ao passar pelos corredores, Luz percebe umas criaturas imóveis nas paredes e se pergunta que coisas são aquelas, passando por umas que parecem estar com a mão levantada. Então Luz fica com nojo e passa reto. Porém, volta e dá um high five na criatura, pois diz que jamais deixaria alguém no vácuo. Então a criatura se desmancha e cai sobre ela, a derrubando no chão. Ao se levantar, percebe que uma das criaturas parece estar faltando, vendo o vulto passar correndo diante de seus olhos. Então Luz sai correndo. Voltando para King, Lilith e Kurujito, King está sobre a casinha nas costas de Lilith, explicando como ele aniquilava os inimigos, enquanto Lilith continua andando observando as paredes. Então eles param sobre a imagem do demônio que parece ser a espécie do King, lutando contra a criatura. E Lilith pergunta o que aquilo representa. King diz que é difícil de se lembrar, mas fala que aquele demônio bonitão na parede é familiar. Então Luz chega correndo em direção a eles, falando que o passeio acabou e que tá na hora deles voltarem. Lilith diz que ainda tem muita coisa para aprender. Então Luz fala que aquele lugar não é propício a aprender, e sim a morrer. King então diz para Luz que ela viu o quarto das monstruosidades e fala pra garota não se preocupar, pois as criaturas não podem machucar eles. Então eles escutam um barulho vindo do teto e percebem que a criatura está andando por lá. É uma criatura meio zumbi, meio cinza, com olhos azuis brilhantes, com uma espécie de gosma avermelhada ou roxa que interliga seus membros. Eles apontam a luz para a criatura e a criatura gira sua cabeça a 180 graus de maneira bem creepy. Luz fala que aquele ali pode machucar sim, pegando King no colo e mandando todo mundo voltar, saindo correndo. A criatura pula na frente de Luz e aponta suas garras, tentando acertar a garota. Lilith usa seus glifos de gelo para perfurar a criatura e aprender. Luz elogia a mulher, que diz que Luz poderia admirar seu progresso depois que eles saíssem daquele lugar com vida. A criatura então se desprende, usando sua parte maleável para se soltar dos espinhos de gelo, e persegue todos eles, andando nas paredes do corredor, descendo em frente a todos, criando uma espécie de machado na mão e se preparando para atacar, mas é atingido nas costas por um líquido explosivo lançado por nada mais, nada menos do que Ida, que está com um cinturão coberto de poções explosivas no seu corpo. Então a mulher pede para que todos saiam dali, pois vai segurar a criatura e vai encontrar todos do lado de fora. Luz diz que eles podem lutar juntos. Ida fala que ela não consegue lutar contra aquilo e manda eles ir. Então os quatro saem do castelo. Ida pega outra poção, pergunta se a criatura sentiu falta dela. Então a criatura avança em direção a Ida. Do lado de fora do castelo, todos escutam os barulhos de luta e se encolhem amontoados. Ida aparece muito machucada e Lilith tenta ir ajudar ela, mas a criatura aparece de novo para atacar, sendo impedida por algum tipo de barreira azul mágica. Ida explica que a criatura não pode sair do castelo. Então eles estão a salvo. Luz fala que a coisa devia estar tentando proteger o castelo de invasores. King questiona, falando que aquele castelo é dele. Como eles poderiam ser invasores? O que faz Luz hesitar. King então percebe que Luz nunca acreditou nas histórias dele, perguntando para Luz se achava que ele mentia para ela, o que faz Ida intervir e explicar para todos que King não estava mentindo, mas que apenas não sabia a verdade. Enquanto Lilith usa uns curativos em Ida,
Ela diz que vai explicar a história de como ela e King se conheceram de verdade. Ela conta que há 8 anos atrás ela estava atrás de um lugar para se esconder do coven do imperador. Explica que caiu naquela ilha por sorte, pois nem sabia que aquele lugar existia. Então, em busca de abrigo por conta da chuva escaldante, ela entrou no castelo, que quando entrou, sabia que não estava só. Então, o King Pititico do flashback pega uma pedra e empilha. Ida diz que achava que ele era apenas um cachorro estranho. Então, a criatura queria atacar os dois. Então, Ida agarrou King, montou no cajado e tentou voar para longe dali. Porém, a criatura lançou algum tipo de flecha, acertando um dos chifres de King e o partindo, derrubando os dois do cajado. Ida pegou King e seu chifre quebrado e levou para casa. Em casa, Ida havia dado uma coleira para King Pititico. Ao perceber que King gostava de empilhar coisas, Ida o chamou de rei com seus súditos, o que faz King falar King. Ida percebeu que ele falava, então Ida explica mais sobre reis, dizendo que eles comandam exércitos e comem banquetes. E foi por isso que o King começou a se imaginar como um grande soberano. Ida diz que ele havia ficado tão feliz que continua nesse caminho de chamar ele de King e apoiar suas fantasias. King diz que ela estava mentindo, então Ida diz que não está, tirando o pedaço de chifre quebrado que estava guardando em seu cabelo. King pega o pedaço do chifre e recupera algumas das suas memórias, de todas as suas fantasias, não sendo como ele imaginava. King joga o pedaço no chão, dizendo que aquilo está mexendo com a cabeça dele. Luz fala para ele que tudo vai ficar bem. Então King acha que aquilo era uma brincadeira de todo mundo, porém percebe que não era, entrando em um estado de negação profunda e tristeza e correndo para longe de todos. Todos começam a procurar King pela floresta. Lilith diz que não pode voar por conta das árvores e se sente mal por fazer parte disso. Corujito chora, falando que não gosta do sentimento de arrependimento. Luis se sente mal por ter mentido pra ele, mesmo sabendo que ele confiava nela, e agora ele está sozinho. Ida dá a ideia de eles se separarem, pois a ilha é pequena e o King é ainda menor. Ele não poderia ter ido muito longe. Lilith sai em busca, e Ida consola Luis, falando pra ela não se preocupar, pois eles vão dar um jeito de encontrar o King. Então, Ida sai à procura de King também. Luis sai com as lágrimas e começa a chamar por King, o encontrando sentado em um tronco à beira do mar, olhando para a lua. Luis senta-se ao lado dele. King começa a falar que ele nunca tinha sido rei de nada, que ele era um ninguém. Então Luis fala que ele é um alguém sim, e que ama esse alguém demais. Se desculpa com King por ter mentido. King diz que todos mentiram, e que estava tanto no seu próprio mundinho que não percebeu, e agora não sabe o que fazer, pois não sabe mais distinguir o que é real e o que é falso. Luis se sente mal, olha para a torre e diz que algo parece estar errado, pois uma das memórias de King era ele caindo. King diz que deve ser outra besteira inventada por ele, então Luis nega e questiona, pois aquilo pode ser uma memória de verdade. Luis junta as peças e fala que ele ouviu um barulho vindo da coluna, então talvez seja daquele ponto mais alto rachado que King caiu. Luis diz que ele deve ter alguma pista sobre o passado dele. King fica com medo das coisas piorarem. Luis consola ele, dizendo que não importa o que aconteça lá, agora King tem eles e nada vai mudar isso. King aceita ir. Ida fica feliz por ver King de novo e fala pra King que ele está bravo com ela e que entende, pois também estaria no lugar dele. Então pede desculpa. King fala pra ela que não quer mais segredos daqui pra frente, pedindo para que ela prometesse. Ida diz que vai dizer apenas a verdade e que promete. Luz diz que antes de ir, tem só mais uma coisa que eles precisam checar, apontando para o alto da torre. Voltando à torre, a criatura está empilhando as rochas que tinham caído e recebe uma bomba de poção na cara do nada. Lilith e Corujito chegam voando com Corujito cuspindo mais poções na cara da criatura. Então Ida, Luz e King aparecem voando após expirar, pois eles estavam usando o feitiço de invisibilidade. Corujito continua atacando a criatura, enquanto Ida coloca uma poção de explosão na parede e tampava a entrada para a parte superior do castelo. Lilith e Corujito usam um feitiço de invisibilidade e batem mais na criatura, e depois são pegos por ela. Então Luz usa um feitiço de fogo para acertar a poção que Ida havia colocado. Corujito dá uma cabeçada na criatura, liberando Lilith, e todos vão voando para a parte superior do castelo. Com a criatura os perseguindo, todos sobem e ficam desapontados por não acharem nada ali. Então a criatura chega e todos encolhem uma porta, que se abre ao King colocar sua pata. Então todos fecham a porta.
cortando um pedaço do braço da criatura. Ida se questiona como abriram aquela porta, com King olhando para sua própria pata. Então todos começam a explorar com Lilith dizendo que aquele cômodo era muito antigo. King se aproxima de umas cascas quebradas e Luz exclama feliz dizendo que sabia que tinha algo ali. Lilith afirma que aquela criatura talvez tenha sido feita para proteger o que estava naquela sala. Luz pergunta se algo ali era familiar para King. Ele diz não ter certeza, mas sabia como ativar suas memórias, falando para Ida que estava pronto. Ida dá o pedaço do osso quebrado mais uma vez a King. King o põe em sua cabeça, lembrando de um rugido grave. É possível perceber que King estava adormecido em seu ovo. Algo aconteceu fazendo com que o ovo tremesse, mas King era muito novo para fazer alguma coisa. Então voltou a dormir. Na outra vez que ele acordou, seu ovo rachou e King nasceu e se rastejou para a porta. E então abriu a porta com sua pata. Então a criatura o pegou e o levou para a parte de baixo, dando origem às memórias de King caindo. King diz que aquele rugido que ele havia escutado significava filhote, que alguém tinha chamado ele de filho e que ele achava que era seu pai. Luz diz que talvez seja o pai dele que esteja desenhado em todas as paredes. Então a criatura quebra a porta e tenta atacar a Luz. King intervém e pede para a criatura parar, o que faz com que a criatura se curve. Ida questiona que aquela criatura estava defendendo o King deles esse tempo todo, sendo interrompida por Lilith tirando fotos do lugar. Luz fala para King que talvez ele tenha sido o rei dos demônios. King completa dizendo que ele era importante para alguém e pedindo ajuda de Luz. Luz diz que faz qualquer coisa por ele. Então King pergunta se ele pode ficar com a criatura e todos dizem não, menos Corujito. Voltando à casa da coruja, King está fazendo os símbolos que viu na torre em sua coleira, questionando que talvez possa ser o nome dele, enquanto Luz cola seu chifre no lugar. Então King diz que é uma pena que Jean-Luc, nome que ele deu à criatura, parou de se mover depois que eles saíram das ruínas. Luz diz que é uma pena, com um olhar meio controverso. Então King pergunta pra Luz se é esquisito ela continuar chamando ele de King, já que ele não é o rei de nada. Então Luz diz pra ele que ele sempre será o rei do coração dela. Isso já é bom. Então King concorda, dando uma boa noite a Luz, que dá um beijinho nele e no François. E por último, King pede pra ela dar um beijinho no Jean-Luc. Luz fica com nojo e fala que sua cota de beijos acabou. Quem sabe na próxima, dando uma boa noite pro King e fechando a porta. Na sala, Ida e Lilith estão estudando as fotografias tiradas por Lilith, dizendo que aqueles símbolos e detalhes eram velhos e não sabiam o que representavam. Então Ida pergunta pra Luz se ela tem alguma ideia. Luz diz que não sabe, mas não importa o que eles descubram, vão instalar pelo King, não importa o que aconteça. Encerrando o episódio com Luz olhando uma das fotos das ruínas.